Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, rapidinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quero que você me acompanhe nesse texto, porque esse texto ele nos traz um ensinamento, mas ele também é um texto, amado, que ele é quase cômico. É uma parte do Novo Testamento que às vezes quando eu leio, eu dou risada. Que isso, pastor? Dar risada com a Bíblia? Acompanhe aqui comigo esse texto. Atos capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 5. Pedro, ele foi encarcerado, ele foi preso, tá? Por estar pregando o evangelho, isso era normal entre os discípulos, entre os apóstolos. Então, nesse capítulo aqui, Pedro está preso, ele está na prisão, encarcerado por pregar a palavra de Deus. E aí, vamos ler a partir do versículo 5, como é que se desenrola essa situação? Pedro, apóstolo de Jesus, amém? Diz assim o versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, amém? Pedro estava preso, estava guardado lá na prisão, mas a igreja orava a Deus. Os irmãos se reuniam clamando ao Senhor para que ele pudesse fazer algo acerca de Pedro, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer promessa? Quer? Pergunta para ela assim: você tem buscado ao Senhor de todo o coração? Você tem orado? A igreja estava crendo na promessa, eles estavam orando por Pedro. Vamos continuar. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, olha o que aconteceu, amados. A igreja estava orando, Pedro estava preso. Você crê na promessa? Amém? E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os soldados. Você tem perdido o sono? Você tem ficado a noite acordado pensando nas contas para pagar, nas dificuldades, nas angústias da vida? Você tem perdido o sono, você tem ficado perturbado, você tem dito: Senhor, eu não consigo dormir. Chega de noite, rola para um lado, rola para o outro, né? Acorda. Quem já perdeu o sono aqui por causa de um problema? Diga amém. Sabe o que a palavra do Senhor, ela diz? Que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Você tem promessa? Então não perca o sono não. Pedro estava dormindo. Aonde? Na cadeia. Eu costumo dizer, amados, que seguir a Cristo e crer nas promessas dele não é você ter ausência de conflitos, ausência de problemas, ausência de tempestade. Mas em meio à tempestade, ele te dá a paz que excede todo entendimento. Pedro estava dormindo na cadeia, mas eu tenho a certeza que ele aprendeu isso com o seu mestre, quando no meio da tempestade, Jesus dormia no barco. E a Bíblia diz que estava Pedro dormindo entre dois soldados. Imagina um soldado com a lança de um lado, o outro com o outro, e Pedro batendo cabeça no um. Aí Pedro chegava no outro. E soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Você vê que a prisão, ela está super reforçada, como se Pedro fosse um terrível bandido, né? Fosse um marginal, um meliante. E a igreja está orando. Versículo 7. Enquanto a igreja orava, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Versículo 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava cochilando entre dois soldados. Daqui a pouco a Bíblia diz que toda a cadeia se iluminou. Entra um homem
na cadeia que ninguém sabia discernir quem era. E na mesma hora, as correntes que prendiam Pedro caem. Pedro dormindo, ele sente uma cutucada, ele olha o anjo. O anjo fala: vamos embora, Pedro, vamos sair daqui. Se cinge, se veste, coloca a tua capa, me segue. Só que a Bíblia diz que Pedro não sabia se aquilo era real ou se ele estava tendo alguma visão, algum sonho. Isso, irmãos, tem muito a ver com o que o Senhor quer falar comigo e contigo nessa noite. Versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Olha só, na época de Pedro, irmãos, não tinha tecnologia, não tinha nada. O inventor da porta automática foi o Senhor. Olha só, quando eles chegam na porta de ferro trancada que dá para a cidade, abriu-se por si mesma, a porta abriu automaticamente. Percorreram uma rua e o anjo se apartou dele. Aí, irmãos, quando o anjo foi embora, é que Pedro se deu conta de que ele estava livre. Quando o anjo foi embora, é que Pedro se deu conta de como Deus estava agindo na vida dele. Amado, muitas vezes o Senhor está agindo na nossa vida de forma tão grandiosa e a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. Enquanto você está aqui nessa noite buscando as promessas do Senhor, Ele está agindo de forma poderosa na tua vida. Você pode não estar se dando conta, mas quando acontecer, você vai ficar que nem Pedro. Isso é real? Isso é de verdade? Está acontecendo mesmo? Pergunta para o teu irmão: você crê na promessa? Mas agora chega a parte engraçada, acompanha comigo, versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos irmãos estavam reunidos orando. Os irmãos estavam orando na casa de Maria. Enquanto os irmãos oravam e clamavam a Deus pela vida de Pedro, as cadeias se quebraram. Enquanto a igreja orava pela vida de Pedro, as portas se abriram. Enquanto a igreja orava pela vida de Pedro, o milagre acontecia. Você não veio a esse lugar sem propósito. Você não está aqui com uma coincidência. Enquanto você estiver clamando aqui pela tua família, enquanto você estiver orando aqui pelo milagre, Deus está agindo ao teu favor. E aí Pedro pensa: vou então ir para a casa de Maria, o povo deve estar lá. Só que Pedro, irmãos, presta atenção, ele era um fugitivo. O anjo tirou as cadeias da mão dele. Os guardas devem ter adormecido, porque a Bíblia não diz que os guardas correram atrás dele, ou então ficaram aterrorizados. A Bíblia diz que a porta de ferro se abriu automaticamente, mas nenhum político, nenhuma força maior soltou Pedro, não. Ele era um fugitivo de Roma. Ele era um fugitivo, ele procurou a casa também para sair da rua, porque qualquer soldado que encontrasse Pedro ia querer prendê-lo. Aí é que acontece, irmãos, olha só que interessante. Versículo 13. E batendo Pedro a porta do pátio, Pedro chega na casa de Maria, a casa de Maria está lá. Antes do pátio, antes do quintal, tinha muro e uma porta. Pedro bateu na porta para que se abrisse para ele. Olha o que aconteceu. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Ele batendo na porta, o povo lá orando. Daqui a pouco uma menina escuta: ué, tem alguém batendo no portão. Ela foi lá. Quando aquela menina se põe a ouvir, a Bíblia diz, correndo, chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, olha o que ela faz. De alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Pedro está lá desesperado: ei, alguém pode abrir aqui?
Se aparecer um guarda vai me pegar de novo. Aí tá todo mundo lá orando: Senhor, salva Pedro, Jesus, liberta Pedro, faz obra de Pedro. E Pedro lá na porta batendo. Daqui a pouco uma menina escuta, tem alguém batendo na porta. Ela chega e coloca o ouvido. Quando ela ouve, ela escuta Pedro perguntando: tem alguém aí? Abre aí pra mim. A Bíblia diz que a menina ficou tão feliz por saber que era Pedro, que ao invés dela abrir a porta para salvar Pedro, é Pedro, foi correndo para dentro e deixou Pedro lá fora. Deixou o pobre do Pedro lá fora. E a Bíblia continua dizendo, e versículo 15, a menina corre e anuncia, versículo 14, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Vira para o teu irmão que está do teu lado. Essa frase você vai dizer para ele, talvez você nem vai entender, mas até o final dessa palavra o Senhor vai fazer essa frase fazer muito sentido. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado: você crê na promessa? Diz assim para ele: Pedro está à porta. Amém? Porque sabe o que aconteceu? A menina corre para quem estava orando. A igreja estava orando pelo milagre. A igreja sabia que Deus tinha uma promessa, estava orando pelo milagre. O milagre era a soltura de Pedro. De repente a menina escuta a voz de Pedro, vai para a igreja e fala: olha, Pedro está à porta. Aí o versículo continua, versículo 15: e disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Olha só, irmão. Primeiro Pedro está querendo desesperado lá bater: pelo amor de Deus, deixa eu entrar. A menina: é Pedro, vou avisar. Não, volta aqui, deixa eu entrar. A menina chega para a igreja: gente, Pedro está à porta. Aquilo pelo que você tanto orou aconteceu. A promessa feita está se cumprindo. Você consegue entender, meu amado? Eu estou aqui nessa noite no nome de Jesus. Vira para o teu irmão e fala para ele: Pedro está à porta. Você tem clamado pela promessa, ela está acontecendo. Mas sabe o que a igreja fez? Tadinha, está fora de si. É impossível, Pedro está à porta. Irmãos, além de desacreditarem do que eles mesmos estavam orando, ainda foram místicos. Deve ser o seu anjo. Porque os judeus, eles tinham uma crença de anjo da guarda. Então eles achavam que o anjo na crença deles, eles achavam que o anjo da guarda, ele tinha uma imagem semelhante à pessoa que ele guardava. Então quando ela disse: Pedro está à porta, eles disseram: deve ser o seu anjo, parece. Eles preferiam acreditar que tinha um anjo parado na porta do que o próprio Pedro. Às vezes a gente é místico, irmãos, a gente acredita em tudo, menos de que Deus vai fazer o milagre que você tem clamado por Ele. Menos de que Deus vai fazer aquilo pelo qual você tem buscado. Pedro está à porta. Você está lona, você está maluca, você está fora de você. Aí você vem para esse lugar, fala para o teu irmão que está do teu lado: Pedro está à porta. O milagre pelo qual você tem orado está à porta, está acontecendo. Deus está realizando a obra, a promessa está vindo sobre ti. Não pode ser. Não, que é isso, né? Por que não? E aí, eles continuam: deve ser seu anjo. Versículo 16: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Irmãos, é muito cômico esse versículo, porque ele traz uma verdade tão atual. A gente vive num mundo em que nós nos acostumamos a receber más notícias. A gente vive num mundo muito negativo. Tudo é sombrio, tudo é escuro. Antigamente, filme para criança era tudo colorido, tudo cheio de cor, de bichinho. Hoje, filme para criança é tudo escuro, tudo dark, tudo... Antigamente, super-herói, né, era todo colorido, de capa. Agora você vê filme de super-herói, é tudo escuro, tudo sombrio, tudo estranho. A gente vive num mundo em que as más notícias, de tanta notícia ruim que a gente ouve, tanta notícia ruim que a gente presencia, quando vem a boa notícia, a gente não consegue nem acreditar. A gente vive no meio de uma negatividade tão grande
de uma coisa tão pesada, tão ruim, de notícias, de acontecimentos e de modo de pensar tão negativo. Pastor, você está falando o quê? Pensamento positivo? Não estou falando sobre pensamento positivo, não. Eu estou dizendo que a Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte: esse mundo atual, ele tem um Senhor, existe um rei desse século, disse Jesus, e é Satanás, o príncipe deste mundo. E ele disse: ele nada tem em mim, eu não tenho nada a ver com ele. Nós vivemos num mundo e muitas vezes nós nos deixamos nos contaminar no sentido de abraçarmos também tudo que é negativo, tudo que é pesado, tudo que é ruim, toda má notícia. A gente recebe má notícia o tempo todo. O tempo todo. Você liga a televisão, é porque hoje em dia, né, se deixou de ver TV aberta. Mas se você procura assistir o Jornal da Manhã, o Jornal da Tarde, o Jornal da Noite, é só notícia ruim. É ou não é? Se você ficar assistindo telejornal, irmão, você entra em depressão. Porque morreram tantos, aconteceu isso, fulano sequestrado, né? Roubo não sei aonde, arrastão não sei aonde, pai matou filho, incêndio não sei aonde mata tantas pessoas. Aí vai para a parte da política, né? Aí a inflação aumentou tanto, no Brasil aumentou a miséria em tantos por cento, os pobres aumentaram tanto por cento, não há estimativa de melhorar, a crise global. Você assistir telejornal, você vai para o canto da sala, se ajoelha, fica em posição fetal e chora, você morre de depressão. E sabe por quê que tem tanta notícia ruim? Sabe por quê que tem tanta notícia ruim? Deixa eu te falar uma coisa. Notícia ruim vende mais do que notícia boa. A gente tem o costume de dar mais atenção para notícia ruim do que notícia boa. Quer ver? Eu falo com o pessoal aqui, eu brinco. Você passa na rua principal, você vê numa esquina um monte de gente aglomerado. Você pensa logo o quê? Tem algum morto ali, né? Tem algum presunto ali na esquina, né? Ou então você passa numa rua, você vê uma ambulância parada. Ih, alguém passou mal. Aí o que a gente faz? A gente fica parado, né? Só pra ver, ou não é, irmão? Fala a verdade. Você fica parado só pra ver. Você vai lá só pra dar uma olhadinha, ou não é? Fala a verdade. Quem nunca? Você tá lá na tua casa, o vizinho começa a brigar, você bota o ouvidinho assim na janela para ver o vizinho. É ou não é? A notícia ruim, ela chama mais a atenção do que a notícia boa. Não sei se vocês viram, eu gosto não vejo muito jornal, às vezes veio, mas acompanho mais na internet. Não sei se vocês viram a notícia do ator Sidney Sampaio. É aquele menino, ele fez Josué na novela da Record. Ele pulou do segundo andar do prédio onde ele estava hospedado e fraturou coluna, teve um monte de problema. Foi uma notícia, foi um bafafá. Depois você joga no Google, né? Sidney Sampaio. E aí o ator tenta se matar, ator é dependente químico, não foi um bafafá. Na época teve muita notícia quando ele pulou, diziam que ele tinha tentado se matar, falaram dele em todas as redes. Hoje em dia se fala mais? Não. E ele está em casa com a família. Mas por que não botam uma notícia assim? Agora o ator Sidney Sampaio está bem em casa com a família. Porque notícia boa não vende. Ninguém interessa por notícia boa. Boa notícia não interessa a ninguém. As pessoas, a gente é carniceiro, a gente quer ver o sangue, a gente quer ver a má notícia. A gente quer ver porque a gente já se acostumou. A gente já se acostumou em receber má notícia. A gente já ficou tão acostumado em receber má notícia que a gente meio que ficou anestesiado. Quer ver? Há pouco tempo agora eu estava assistindo em casa, eu fiquei abismado. Falei, meu Deus, no Havaí, lá nos Estados Unidos, teve uma onda de calor e começou a ter incêndio espontâneo, as plantas começaram a queimar. Irmãos, uma cidade inteira foi devastada. Você ficou sabendo disso?
A gente nem se preocupa às vezes saber dessas coisas. Foi uma cidade inteira devastada. Era uma cidade que era perto do mar. As famílias pularam no mar para se salvar, porque o fogo varreu tudo. Depois chegou lá o repórter com a câmera. Parecia aqueles filmes de pós-apocalipse, que o meteoro cai e destrói tudo. Muitos mortos, muitas famílias desabrigadas. Aí a gente vê uma notícia dessa, o que a gente faz? Só mais um, né? Não precisa ir muito longe não. Na nossa realidade, aí você lê a notícia: PM faz incursão em morro tal e mata 5. Houve também vários mortos de civis. A filha de fulano de tal, menina de 6 anos, recebe uma bala perdida na cabeça e morre. O que a gente comenta? Mais uma, né? Era uma vida, é uma tragédia. Mas a gente já está tão anestesiado com tanta má notícia que a gente recebe, que a gente já nem sente mais. A gente diz assim: é normal, é assim mesmo, é a vida, né? A vida é assim. Aí a gente ainda fala, né? Antes ele do que eu, né? Isso que a gente fala. Porque a má notícia, a gente já se conformou, a ponto da gente orar por uma promessa e nem se dar conta que mesmo orando, na verdade, no fundo, a gente nem acredita mais que aquela promessa ela vai se cumprir na nossa vida. Fala que o teu irmão que está ao teu lado: não se conforme com a má notícia. Sabe por que você não pode se conformar com a má notícia? Porque promessa é igual a boa notícia. Se Deus ele te deu uma promessa, ele te deu uma boa notícia. Se ele falou que algo vai acontecer, se ele tratou algo no teu coração, ele te deu uma notícia de esperança, de fé. Satanás ele trabalha o tempo inteiro para que você se conforme com a má notícia, com aquilo que não é bom, com aquilo que é negativo. Porque quando você se conforma, quando você se acostuma com qualquer coisa, você não procura aquilo que é melhor. Muitas vezes a gente está orando para uma promessa se cumprir. Talvez você está aqui nessa noite igual a igreja que estava orando por Pedro, porque a igreja estava orando por Pedro, mas quando Deus ele faz o milagre, ele cumpre a promessa, Pedro bate na porta e a igreja não acredita. Talvez você está aqui nessa noite, é a campanha da promessa, eu vou orar por uma promessa, mas a pergunta que você tem que se fazer não é nem, será que eu estou orando? De repente você está orando, mas a pergunta que você tem que se fazer é lá no fundo mesmo: você crê? Você crê que Deus ele pode agir na sua vida? Você crê de verdade que Deus pode agir na sua vida? Porque deixa eu te falar uma coisa: todos que você lê no Evangelho em qual Jesus fez um milagre na vida deles, Jesus sempre virava e falava assim: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Seja feito conforme a tua fé. Não se engane. A diferença entre você sair daqui com um milagre ou não é se você crê naquilo pelo qual você está orando. A igreja orava, mas quando o milagre aconteceu, quando Pedro bateu na porta, ela não acreditou. Fala com o teu irmão do teu lado: Pedro está batendo na porta. Não basta orar, tem que crer. Eu vou, toda quarta-feira eu vou lá na igreja, eu vou orar. Tem gente, irmãos, que trata a oração que nem jogo do bicho. Já viu aquela pessoa? Não estou dizendo para você jogar no bicho não, amado, em nome de Jesus. Mas tem gente que fala assim, né? Vamos tirar o jogo do bicho do negócio, né? Vamos falar da loteria, que também não é para você jogar não, mas tem gente que trata igual a loteria. Tem gente que vai e faz assim, eu vou jogar, vou fazer essa fezinha aqui, vai que eu ganho. Não é assim? Vou jogar aqui, vai que eu ganho. Ou então num sorteio, vou participar desse sorteio aqui, vai que eu consigo. Tem gente que trata a oração assim: eu vou nas quartas-feiras orar, eu vou nas quartas-feiras buscar, vai que Deus faz alguma coisa por mim. De repente, né? Amado, entenda uma coisa: a tua fé não é loteria. Ou você crê, ou você não crê.
Não adianta você orar por algo que você já não acredita mais que vai acontecer. Não adianta você estar aqui nessas quartas-feiras dizendo: vamos ver se de repente Deus faz. Não, Ele faz, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A diferença, a grande pergunta é: você crê? Você crê que Ele pode fazer? Será que quando Pedro bater na tua porta, quando o milagre bater na tua porta, será que quando a promessa começar a se cumprir, como é que você vai reagir? Igual a igreja reagiu? Ah, não, nem isso não, que isso? É bom demais para ser verdade, deve ser o anjo. Ou será que você está que nem aquela menina, atento, porque a igreja estava toda orando, mas só uma menina estava atenta ao que estava acontecendo. Um pequeno som, uma pequena batida, e ela disse: opa. Às vezes um pequeno sinal, irmãos, um pequeno sinal que Deus te deu, um pequeno sinal significa o cumprimento da promessa. Estava já há 2 anos sem chover em Israel. O profeta Elias sobe no monte e pergunta para o seu servo: o que você está vendo? E ele fala: eu estou vendo uma nuvem bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Sabe o que Elias fala? Vai lá e fala para Acabe que vai chover, vai chover, vai chover. Mas uma nuvem pequenininha é um pequeno sinal que o Senhor vai fazer. Aquela menina ouviu e foi lá, e ela disse: é Pedro. É Pedro, Deus realizou um milagre. Mas a gente tem dificuldade de crer no milagre. A gente tem dificuldade de crer na boa notícia. Sabe por quê? Porque a todo momento nós somos bombardeados de más notícias. A todo momento a gente deixa o negativismo entrar, e a gente até começa a duvidar se o próprio Deus pode fazer alguma coisa na minha e na sua vida. Mas nessa noite, meu amado, Pedro está batendo a porta. Você vai abrir a porta. Você crê que Deus pode fazer a obra na tua vida? Quem acredita na boa notícia não fica parado. No versículo 16 a Bíblia diz assim, ó: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Finalmente aquelas pessoas, Pedro continuou batendo, e de repente a igreja ouviu e falou assim: realmente tem alguém batendo. O que eles fizeram? Ficaram parados? Não, eles foram até lá e abriram a porta para que Pedro entrasse. Quem crê não fica parado. Se você crê que o Senhor pode fazer algo na tua vida nessa noite, você não pode ficar parado. Você precisa se mover, você precisa orar, você precisa clamar, você precisa agir profeticamente, de forma que Deus ele possa agir na sua vida. Mas a gente está muito acostumado a receber más notícia, e a gente se esquece que boa notícia em grego original é evangelho. A gente não crê mais em evangelho, no evangelho. A gente acredita mais no que o jornal fala sobre a economia do país. A gente acredita mais no que um médico falou sobre a saúde. A gente acredita mais no que alguém nos falou que você não ia conseguir, que isso não é para você, que você não é capaz. A gente acredita em todo tipo de má notícia. Mas a única notícia que pode fazer a diferença na tua vida, que está aqui, que é a palavra de Deus, a gente não crê. A gente não crê. Creia no Senhor. Fala para o teu irmão: Pedro está batendo a porta. Aleluia. Feche teus olhos agora nesse momento, irmãos. Vamos fazer um tratamento, vamos fazer uma limpeza mental. Somos bombardeados com más notícias o tempo todo. Então nessa noite você veio aqui e o Senhor ele quer te dar boas notícias. Ele quer encher o teu coração de esperança e de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então feche teus olhos e escuta a promessa do Senhor para você nessa noite. Só escuta. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo
de derrubar e tempo de edificar. E existe tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O seu tempo de sorrir está chegando. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. O seu tempo de saltar de alegria está chegando. Se você tem chorado, então, meu amado, o tempo de sorrir está chegando. Se você tem pranteado, o momento é de saltar de alegria. É a promessa de Deus para você. Pare de ouvir aquilo que outros têm tentado. Receba a promessa do Senhor na tua vida. Continua com seus olhos fechados. Eu vou continuar te dando boas notícias, e você vai sair daqui nessa noite cheio de fé. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 em diante. Essa aqui é uma conversa de Paulo com Deus. Paulo disse que Deus disse assim para ele, ó: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Continua com os teus olhos fechados. A luta está grande. A luta está grande. Você está se sentindo fraco? Está difícil de aguentar? Você está quase quebrando? A luta está muito grande, você está se sentindo fraco? Alegre-se, porque se você está se sentindo fraco, você está no ponto perfeito para Deus entrar com provisão. Se você está se sentindo fraco, é isso que Deus precisa. É agora que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Se você está lutando, se está difícil, se a fraqueza veio, fique feliz. Chegou a hora de Deus agir na tua vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amado, baseado nessa promessa, baseado nesse versículo, a Bíblia diz que Deus tem preparado coisas que nem olho viu, que ouvido nem ouviu, nem nunca se passou pelo teu coração, pelo teu pensamento, pela tua imaginação. Sabe qual é a boa notícia dessa noite? Olha para a pessoa aí que está do teu lado, diga assim, ó: Deus vai te surpreender. Aleluia! Deus vai te surpreender. Ele vai vir fazer coisas sobre a tua vida. Ele vai trazer coisas sobre ti que você nem imagina, coisas que você nem pediu, coisas que você nem sabia que poderiam acontecer contigo. Ele vai te surpreender. Ele vai fazer além do que pedimos e do que pensamos. É promessa. Ah, mas a política diz o contrário, a situação financeira do país diz o contrário, o médico diz o contrário, meu patrão diz o contrário, meus familiares dizem o contrário, pessoas me dizem o contrário. Operando Deus, quem impedirá? Amados, durante essas quartas-feiras, deixe Deus te surpreender e se encha o teu coração de boas notícias, para que quando Pedro bata na porta, você abra a porta e deixa o milagre entrar, deixa a promessa se cumprir na tua vida. Vamos